Oi, gente! E mais uma vez estamos aqui trazendo um fato da vida real. E quem nos traz essa história é a nossa seguidora Larissa, que nos conta que teve um grande problema com a sogra. A sogra dela, que se chama Joelma, mãe de Peter. Larissa nos conta que é casada há 10 anos com Peter, onde Joelma fez da vida dela um verdadeiro inferno durante um período. Mas o que a gente não contava é que a gente sempre conta que a pessoa dá a volta por cima, mas não. Quem deu a volta por cima foi as consequências do destino. Porque aqui se faz, aqui se paga. Você pensa o quê? Que você vai plantar morango e vai colher abóbora? Não. Larissa nos conta que passou por trancos e barrancos para aguentar a sogra, se intrometendo em várias coisas dentro do casamento dela, opinando, querendo mostrar quem mandava lá, que Peter gostava disso, gostava daquilo e que ela ia perder o Peter, o marido dela, se ela não fizesse do jeito que ela quisesse. Mas eu vou contar para você cada detalhe. Mas fica até o final para você saber. Fica até o final para você saber a volta que o destino deu com a nossa seguidora. Mas antes disso, eu pergunto para você. Você já segue o nosso canal? Não? O que tu tá esperando? Chama o vizinho, o teu primo, aquele parente, aquele amigo que tá passando por aquela situação, que precisa escutar uma história dessa, porque todas as histórias, os nossos seguidores, conta como deu a volta por cima, conta como saiu daquela situação e ainda por cima dá um conselho. Venha, assista, compartilha e fala para ele que para tudo existe uma saída, para tudo existe uma solução. Então vem com a gente escutar essa história que a Larissa trouxe. E o desfecho dessa história tá demais. Vem com a gente, vem! Bom, eu começo contando que a Larissa é uma seguidora do canal. E ela nos conta que é casada com Peter há 10 anos, mas conheceu Peter aos 18 anos. E quando ela conheceu o Peter, foi na faculdade, na universidade, e foi um namoro muito saudável, onde ela saía com os amigos da faculdade e ele levou ela na casa dele para conhecer a sogra, que se chama Joelma. Nisso o namoro foi tranquilo, porém Joelma sempre mostrou que sempre foi uma mãe muito super protetora. Joelma era uma mãe solo, super protetora. Ela engravidou, foi um namoro, assim, aqueles namoro que não deu certo, então ela optou por ser uma mãe solo. Peter acabou sendo um garoto mimado, por ter sido criado sem pai. Joelma foi uma mãe solo, que sempre deu tudo para o filho, sempre supriu a imagem, a ausência do pai, dando tudo para Peter, aceitando todos os caprichos de Peter. Joelma, ela teve um bom trabalho, estudou numa boa faculdade, então ela conseguiu dar uma boa educação para o filho. Então conseguiu fazer de Peter um bom rapaz, um bom lorde. Então esse namoro com Larissa foi um namoro saudável, onde ele tratava a Larissa como uma princesa. Mas, mesmo assim, Joelma sempre foi uma mãe super protetora e ciumenta. Mesmo assim, sempre deu uma boa educação para o filho, mas nunca deixou de ser uma mãe ciumenta. Peter foi conhecer a família de Larissa, onde foi bem aceito. Sempre foi muito simpático, a família sempre o recebeu de portas abertas. Não tinha esse negócio de mãe solo, sempre foi uma família festeira, onde ele se sentiu em casa. Era uma família bem completa, grande, diferente da casa de Peter, onde só tinha Joelma, como mãe super protetora.
e sempre que opinava em tudo, porque ela sempre cuidou do filho, como se estivesse cuidando de um bebê, porque na cabeça de Joelma, Peter nunca cresceu. Após a formatura da faculdade, Peter decidiu pedir Larissa em casamento. Teve um noivado, onde Peter levou Larissa num restaurante e pediu Larissa em noivado, já seguido, falando: olha, não quero demorar muito com esse noivado, vamos nos casar, porque a vontade de ficar junto com você é grande. E Larissa também. Então, como ambos já tinham se formado, noivaram e já se programaram em ter casa, móveis, já se planejaram. E nisso tudo aconteceu. Mas o que eles não esperavam era que Joelma fosse tomar esse susto, porque foi um susto para Joelma receber essa notícia. Peter contou: olha, mãe, levei a Larissa no restaurante, pedi ela em noivado e a gente vai casar. Tá bom? Só tô avisando a senhora. A ela: tá bom. Mas para Joelma aquilo foi um susto. Mesmo assim, ela levou de boa, porque na cabeça dela ela poderia pensar: talvez não desse certo. Houve o casamento foi bom, foi tudo só no civil, tá? Casaram e a única coisa que Peter falou foi: olha, Larissa, a minha mãe vai ter que se adaptar, porque eu sempre morei com a minha mãe. Então, ela vai vir aqui às vezes em casa. Espero que vocês sejam grandes amigas. Como eu sou amigo da tua família, espero que você aceite bem a minha mãe aqui em casa. Aí a Larissa falou: não, tudo bem. Imagina, nunca que eu vou destratar sua mãe. Eu vou aceitar sua mãe de braços abertos. Aí ele falou: é porque é uma adaptação. Como eu saí de casa, minha mãe está se sentindo muito sozinha. Mas a dona Joelma fazia tratamento de diabetes. E Peter sempre controlou os doces dentro de casa. Sempre. Joelma sempre foi controlada nos doces. Então ela fazia muito salgado. A comida ela fazia para ele e para ela comer. Só que agora Joelma, morando sozinha, ela fazia comida para ela. Então ela ficou descontrolada. Mesmo assim, ela visitava a Larissa diariamente. Diariamente ela ia lá. E Larissa trabalhava meio período, sempre no horário da manhã. Então, mais ou menos em meados de 1 hora da tarde, Larissa já estava chegando em casa. E Joelma ia lá visitá-la. Oi, Larissa, tudo bem? Posso entrar? Pode, dona Joelma, entra. E aí, o que você está fazendo de bom? Ah, estou fazendo aqui uma comida. E qual a comida hoje? Aí a Larissa falava: ah, batata, carne com batata. Como é que você está fazendo? Posso ver? Pode. Aí a Larissa estava fazendo. Ah, o Peter gosta da batata mais macia. Aí a Larissa falava: não, tudo bem, a senhora quer fazer? Eu posso mostrar como eu faço? Pode mostrar. E a Larissa dava liberdade, deu abertura para Joelma entrar. Ambas almoçaram juntas e Larissa decidiu ir passar roupa. Conforme ela estava passando roupa, ela botou a tábua. Joelma estava assistindo TV, virou para Larissa e falou: é assim que você passa roupa? Como, dona Joelma? Assim. O meu filho usa essas blusas executivas, né? Você tem que passar direitinho, senão vai ficar amassada a gola. Como que a senhora acha que eu devo passar a gola do seu filho, dona Joelma? Espera aí, eu vou te mostrar. Aí ela foi. Aí ela: tá, agora eu vou mostrar para a senhora como eu passo. A Joelma foi lá e arrancou o ferro da mão dela. É desse jeito aqui, eu tô te mostrando. O Peter vai brigar com você. O Peter não gosta que passe desse jeito. A Larissa, com toda a paciência do mundo, foi, passou. É desse jeito? Bom, eu já mostrei. Depois não diga que eu não avisei. Ele vai brigar com você. Sentou no sofá e ficou de bico. Esse foi o primeiro dia. O primeiro desentendimento leve que tiveram. Larissa perguntou: dona Joelma, como é que está sua casa? Como é que estão suas coisas?
A senhora tem feito comida para a senhora? Está se sentindo sozinha? A senhora tem vindo todo dia aqui? Aí a Joelma falou, que foi? Eu estou incomodando de estar vindo todo dia? Larissa falou, não está incomodando. Eu só estou perguntando se a senhora está se sentindo sozinha, está sentindo falta do seu filho, porque agora que a gente está casado, a senhora está vindo mais vezes, a senhora pode vir quantas vezes a senhora quiser. Eu estou perguntando se a senhora como que a senhora está se sentindo com a nova adaptação, da gente estar junto, né? Porque a minha mãe diz que sente minha falta. Porém, ela tá feliz, né, da gente estar casado. Ah, por quê? Você tá falando que eu não tô feliz com você estar casada com meu filho? Você tá falando isso? Tudo que a Larissa falava era motivo dela achar que ela estava batendo de frente com Joelma. Joelma achava que tudo era pé para ser negativo, a palavra dela. Tudo. Tudo era motivo para uma discussão. Larissa tentava novamente. Mas assim, ó, eu tô querendo dizer, se a senhora tá se sentindo sozinha, porque a senhora tá vindo, a senhora pode vir sempre. Se a senhora tá se sentindo sozinha, a senhora pode vir. Não, eu não tô me sentindo sozinha, eu só tô vindo para te ajudar. Para você ver que o meu filho gosta que passe a roupa dessa forma, que o meu filho gosta do banheiro limpo, porque eu já vi, assim, desculpa, mas eu já vi que você não gosta de limpar o banheiro. Eu já expliquei para a senhora, dona Joelma, que a borracha estava mofada por dentro, mas eu vou conversar com o Peter e vai ser trocada a borracha. Não, você já deu essa desculpa, já entendi. A Larissa respirou fundo, engoliu, olhou para a televisão e viu que não dava para ter um diálogo naquele dia. Joelma olhou para ela e falou, olha, eu vou embora porque eu acho melhor. Não tô legal hoje eu não tô legal. Eu tô percebendo, eu tô tentando conversar com a senhora. Tá, tô indo embora, tchau. Joelma sempre passava no caminho, tinha uma loja de bolos e Joelma sempre estava comprando bolo nesse meio caminho. Sempre comprava bolo. E nisso estava descontrolando a diabetes. Porque quem fazia o controle dos doces era Peter na casa dela. E como Joelma estava morando sozinha, ela estava desregrada de controlar os doces, a alimentação. Larissa chegou e falou para Peter, na primeira oportunidade, amor, tua mãe tem vindo aqui. E aí, como é que tá? Como é que vocês estão? Ah, ela vem, opina na comida. Outro dia ela estava até opinando no jeito que eu estava passando a roupa. Ah, minha mãe é assim. Ela é super protetora, não liga. Você tá achando ruim? Ela, com um receio, falou: não, não é que eu tô achando ruim. Ela diz que eu vou te perder. Aí Peter olhou para ela e falou: você nunca vai me perder. Eu amo você. Jamais você vai me perder. Eu só quero que você tenha paciência com a minha mãe. Lembra que eu te falei que é uma adaptação. Eu saí de casa, minha mãe está acostumada comigo. Só era eu e minha mãe. Minha mãe me criou, então tenha só paciência com a minha mãe. Por favor, eu não vou te deixar nunca, eu te amo. Eu só quero que você tenha paciência com ela. Diferente da tua família que é grande, a minha mãe só tem a mim e não tem mais ninguém. Então, por favor, e beijou a testa da Larissa. Larissa pensou e falou: por ele eu vou fazer isso, mas a minha paciência está acabando. No dia seguinte, lá veio Dona Joelma. Veio com aquela língua dela, felina. Ela chegou. Oi, Larissa, tudo bem? Bom dia. Hoje eu trouxe carne moída. Vamos comer? Quem vai fazer a comida? A senhora? A Larissa falou. Não, você. Você sabe fazer comida. Hoje eu juro que eu não vou falar nada. Não vou opinar em nada. Tá bom, Dona Joelma. Eu vou fazer carne moída. A senhora quer que faça com alguma coisa? Faz com batata. Tá bom. Daquele jeito que você fez, mas eu já mostrei como que se faz. Bem douradinha. Tá bom, Dona Joelma. Ela fez normal. Ficaram conversando sobre assuntos da TV, sobre assuntos do cotidiano. E nisso foi fluindo. E Larissa achou até estranho, porque ela não estava se dando pataco e se intrometendo. Joelma estava estranha. Achou esquisito. Mas continuou fazendo a comida. Fez o suco com adoçante
tudo direitinho. Até que Joelma pede para ir ao banheiro. E quando ela chega no banheiro, ela vê o box ainda com aquele mofo preto atrás da borracha. Quando ela retorna, ela fala: Larissa, não quero mais comer. O que aconteceu, dona Joelma? Larissa, eu não quero mais comer. O que foi, dona Joelma? O que aconteceu? Fiz alguma coisa que a senhora não gostou? Eu não quero mais comer porque você é porca. Você é porca. Eu já te ensinei a passar roupa, você não aprendeu, eu tenho certeza. Aprendi sim. Não, você não aprendeu. Pega lá uma tábua. Pega lá uma tábua. Pega a tábua. A Larissa, com toda a paciência, porque ela lembrou do marido dela falando: tenha paciência com a minha mãe, é uma adaptação. Tenha paciência com a minha mãe, é uma adaptação. E nisso suava no ouvido dela: tenha paciência. Ela foi, pegou a tábua. Pega a camisa. Se você passar agora a camisa, eu vou saber se você aprendeu. Ela foi, com toda a paciência, mostrou que estava passando agora. Não, você não aprendeu. E tirou a camisa da mão da Larissa. Ela pegou e falou assim: você vai perder meu filho. Sabe por quê? Porque você não serve para o meu filho. Você não serve para o meu filho. Ela, dona Joelma, eu tô tendo toda a paciência do mundo com a senhora, por amor ao Peter. O que aconteceu? A senhora trouxe a carne. Eu fiz a comida para a senhora. Eu fui no seu banheiro. Ele tá sujo. Você é porca. Você tinha que trocar aquela borracha lá. Você fica falando que é a borracha. Eu tenho certeza que se eu jogar Cândida naquele banheiro, aquele banheiro vai ficar limpo. Você é suja. Se você tem um banheiro sujo, é sinal que você é suja também. Eu não vou comer. Eu não vou comer. Imagina embaixo dessa unha. Deve estar cheio de coliformes fecais. Larissa respirou fundo e lembrou que Peter pediu: tenha paciência com a minha mãe. É uma adaptação, porque eu morava com ela. E essa mulher falando, e ela lembrando que o marido pediu para ter paciência. Aí nisso, Larissa pegou o pano de prato. Quando ela pegou o pano de prato para secar a mão, Joelma arrancou o pano de prato da mão dela e falou: esse pano de prato encardido, olha como você é porca. E simplesmente Joelma jogou o pano de prato na cara da Larissa. Larissa chegou ao extremo de respirar fundo e imaginar jogar também o pano de prato no rosto de Joelma. Mas ela não fez. Quando Peter chegou, Larissa estava chorando. Larissa estava chorando e explicou o que aconteceu. Peter falou: Larissa, eu não vou poder ir em defesa de você, mas eu acredito em você. Larissa ficou louca, ficou possessa de raiva do marido. Como você não vai na minha defesa? A sua mãe jogou o pano de prato na minha cara. Ela, desde o primeiro dia, ela vem e fala que eu não faço comida boa. Eu amo sua comida, ele falou. Ela diz que o banheiro é sujo, que a borracha lá é mentira, que eu sou porca. Eu sei que a borracha estava assim, porque nós alugamos a casa juntos. Eu sei que você não é porca, mas a tua mãe diz. Não importa o que a minha mãe diz, o que importa é o que eu acho de você. Lembra que eu te falei que é uma adaptação? Mas eu não tenho sangue de barata, eu não aguento mais a tua mãe. Eu não aguento mais a tua mãe. Mas ela é minha mãe. Eu só tenho ela e ela só tem a mim. Eu pedi para você ter um pouco de paciência. É só isso que eu tô te pedindo. Ela falou que o pano de prato é encardido. O pano de prato é encardido. O pano de prato não é encardido. O pano de prato é amarelo. Lembra que eu te falei, Larissa, que a minha mãe tem diabetes. E eu não controlo mais a alimentação dela. Eu não sei que pico que tá a diabetes dela. Para tudo você vai dar desculpa. Larissa, por favor, não vamos brigar. É isso que vai acontecer. Por causa da minha mãe. Eu amo minha mãe, mas pode estar tendo um ciúme. E eu tô com paciência já no limite. Não dá. Peter pediu para ela ter paciência. E Peter saiu naquele momento e foi na casa da mãe dele.
Quando Peter chega na casa da mãe dele, Larissa foi junto e ficou na porta. Quando Larissa estava na porta, Peter entrou, tinha bolo em cima da mesa, com chocolate, e a mãe dele estava comendo o bolo. Mãe! Larissa contou pra gente que ele ficou falando: você não pode comer isso porque a senhora está comendo isso. Porque a senhora sabe que a senhora tem diabetes. Porque a senhora sabe que tem que controlar. Porque você está assim. E nisso, a mãe dele desmaiou. A mãe dele desmaiou. E quando a mãe dele desmaiou, chamaram a ambulância. Ao chamar a ambulância, a mãe dele foi parar no hospital. E a diabetes dela estava com mais de 500 unidades. 500, mais de 500. Tem noção? Tem noção? Essa moça podia morrer, porque estava descompensada. A mãe dele ficou internada por 2 dias. Larissa se sentia culpada, mas Peter falou: não se sinta culpada. Eu vou trabalhar e vai ficar tudo bem. Minha mãe está sendo cuidada e vai ficar tudo bem. Joelma recebeu alta, voltou para casa. Larissa foi lá. Joelma pediu desculpa para Larissa e falou que não ia mais fazer aquilo, mas que ela só estava querendo ver o bem do filho dela e que elas se dessem bem. Larissa pediu desculpas e, por enquanto, estava tudo certo. Passou-se uma semana, Joelma voltou para a casa de Larissa. Foi visitá-la e foi almoçar. E, novamente, o atrito. Joelma se intrometeu. Se intrometeu na forma de Larissa varrer a casa. Por que você está varrendo o tapete dessa forma? Você não tem um aspirador de pó? Você ganhou tantos presentes de casamento e não ganhou um aspirador de pó? Olha como está essa sala. E Larissa pensou. Ela falou que ia mudar. Ela falou que ia melhorar. E ela está se intrometendo agora na minha forma de varrer. Você sabia que Peter tem rinite e sinusite? Você sabia que Peter vai ficar ruim? Será que eu vou ter que vir para cá para cuidar do Peter? Meu Deus do céu, eu tô tentando ser uma boa sogra, mas você não tem jeito. Você não é uma boa dona de casa. Você não vai ser uma boa esposa pro meu filho. Não tem jeito. Eu vou embora daqui. Eu vou embora porque senão eu vou acabar dando na tua cara. Larissa estava quieta, Larissa continuou. Joelma saiu da casa dela. E no meio do percurso, Joelma deu uma patada. Ela tropeçou, bateu o pé e caiu. Levantou e foi para casa. E nisso, ela machucou o pé. E a gente sabe que uma pessoa, quando tem diabetes, não pode machucar o pé. E a diabetes de Dona Joelma nunca foi controlada pela própria Joelma, e sim controlada pelo filho, porque Joelma não controlava a diabetes dela. Não controlava. E Joelma, sempre quando ficava nervosa, passava na lojinha do bolo, lembra que eu falei? Pois ela passou lá e comprou bolo e comeu bolo. E nisso, ela não apareceu na casa de Peter. E nisso, a ausência de Joelma na casa de Peter e Larissa começou a ser de dias. E Larissa ficou preocupada. E Peter perguntou: minha mãe apareceu? Não, Larissa falou. E Peter ligou para a mãe dele. E ela não atendeu. Larissa ligou. E ela também não atendeu. Ambos foram na casa de Joelma. E quando chegou lá, Joelma estava dentro de casa vendo televisão, com uma faixa embolada no pé. E uma faixa embolada no joelho. E Peter falou: o que aconteceu, mãe? Ela falou: eu caí. Caiu como? Quando eu estava indo no mercado. Quando eu estava indo no mercado? Quando eu estava indo no mercado. Aí o Peter falou: eu vou buscar o carro e a gente vai
nós iremos para o hospital. Peter saiu, pegou o carro, e na hora que o Peter saiu e pegou o carro, ela olhou para Larissa e falou: quando eu saí da tua casa, eu caí, eu me machuquei, machuquei o joelho, machuquei meu pé, e isso foi por tua causa. Eu espero ficar bem, mas eu não vou contar pro meu filho, não. Eu não vou contar. Isso aqui que está acontecendo comigo é por tua causa. Essas desgraças todas que tem acontecido na minha vida é por tua causa. E se eu perdi meu filho para você, foi porque você existiu nas nossas vidas. Se isso tudo está acontecendo é por tua causa. Você é a desgraça das nossas vidas. E nisso o Peter chegou. Ela quieta estava, Larissa quieta continuou. Peter botou no carro e levou a mãe para o hospital. E quando chegou no hospital, vocês não vão acreditar. O pé de Joelma estava necrosado, escuro, sem oxigenação. A metade dos dedos dela estavam pretos e o joelho estava com pus, muita secreção, por causa da patada. Ela nem foi no hospital. Ela mesma enrolou uma faixa dentro de casa. E a diabetes estava totalmente altíssima, porque ela comia doce. Ela ficava nervosa e ela mesma comia doce. E nisso o médico falou: vamos ter que operar sua mãe. Vamos ter que tirar os dedos dela. E o joelho dela também está muito ruim. A diabetes está altíssima. Tem alguém que toma conta dela? Aí Peter falou: olha, doutor, eu casei há pouco tempo. Eu morava com a minha mãe. E essa separação, essa adaptação, está sendo muito difícil para ela. E o pouco que eu tô vendo, ela tá bem descompensada. Aí o médico falou: dá para perceber que ela tá um pouquinho em depressão. Mesmo assim, a gente vai levar ela para cirurgia, vamos tirar. Infelizmente, você vai ter que assinar por ela, tá? Que a gente vai fazer essa cirurgia. E não tem como salvar esses dedos dela. O joelho, a gente vai ver o que a gente faz. Mas o joelho também estava querendo já. Tem bastante tecido necrosado, vamos ver o que a gente faz. Tá bom. Foi para a cirurgia. E Larissa em nenhum momento disse sobre o que aconteceu, dela falar que era culpa dela. Em nenhum momento Larissa contou para o Peter que a mãe a acusou de ter desgraçado a vida deles. Ela ficou quieta para não levar essa briga para o casamento. Após a cirurgia, Joelma já estava sem o pé. Joelma perdeu o pé. O joelho deu só uma limpada, estava enfaixado. E ela perdeu o pé. Foi muito difícil para Joelma ver que estava sem o pé. Nisso entrou a psicóloga na sala e entrou Peter. E a Larissa entrou junto. E Joelma não tirava os olhos de Larissa. E foi bem complicado, muito complicado, porque a psicóloga falou que ela precisava de um acompanhante, precisava ter uma pessoa. Precisava. E ela não aceitava ser cuidada por ninguém, muito menos depender de alguém. Joelma estava dependente e Larissa preocupada. O que ia ser daquele momento em diante? Joelma ficou no hospital por 15 dias, até que no 15º dia apareceu uma infecção. E essa infecção fez com que ela perdesse também até a metade da coxa. Até a metade da coxa. E nisso, a situação ficou pior, porque ela virou uma cadeirante. Ali os médicos falaram: olha, a sua mãe agora está melhor, a diabetes está totalmente controlada, porém ela vai ter que ter alguém para tomar conta. Vocês vão colocar ela numa clínica,
vocês vão colocar ela, vai levar para casa, porque morar sozinha ela não pode. Peter olhou para a cara de Larissa e Larissa olhou para a cara do Peter e Peter falou: vamos levá-la para nossa casa? Ela tem aposentadoria e você toma conta dela? A Larissa pensou: meu, que fardo é esse? Eu vou ter que tomar conta dessa mulher que me vê como um demônio, que diz que eu desgracei a vida dela. Que destino é esse que está fazendo eu tomar conta dessa mulher? Meu Deus, o que é isso? A volta que o destino deu. Aquela mulher que fez os infortúnios, aquelas coisas chatas, aquelas intrometidas situações na vida de Larissa. Larissa vai ter que tomar conta dela, porque foi o pedido de Peter. Toma conta da minha mãe. Eu não vou colocar minha mãe numa clínica. Ela só tem eu. Larissa não teve como dizer não e levou Joelma para casa. Adaptaram o quarto, porque era uma casa de 2 quartos. Adaptaram o quarto, adaptaram o banheiro, colocaram aquelas maçanetas, aqueles apoios. E nisso, Larissa começou a se apegar mais em Deus. Larissa começou a se apegar mais no sagrado, na crença dela. Larissa começou a falar mais com Deus. Pegou na Bíblia, começou a pegar a palavra. E nas ausências que Peter não estava em casa, Joelma xingava, a praguejava. E isso que ela só estava com uma perna. E quase não tinha força, porque ela se entregava. E Larissa, com paciência, passou a cantar, passou a cantar, passou a cantar. Larissa começou a escutar um programa de louvor. Começou a cantar e um programa de louvor. Então, toda vez que ela ia tomar conta de Joelma, ela cantava. Detalhe, Larissa pediu as contas a pedido do esposo, porque Joelma tinha a pensão dela. Então, essa pensão passou a ser da casa, porque Peter botou a casa da mãe dele para alugar e a pensão, que era da mãe dele, né, passou a ser dele. E ela pediu as contas, passou a cuidar da Joelma. Voltando. Ela começou a escutar louvor e tinha um programa na rádio e começou a cuidar de Joelma cantando louvores. E ela praguejava. Mas uma coisa que ficou mais surpreso que a Larissa contou foi quando ela estava penteando o cabelo de Joelma, cantando. E teve um momento que ela foi pentear o cabelo de Joelma depois de um banho, e ela cantando uma música de louvor, Joelma começou a chorar, 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 chorar. E nisso, tinham se passado muitos anos. Ela parou de praguejar. Ela ficou em silêncio durante uns anos. E agora, nesses tempos, Joelma passou a chamá-la de filha. Passou a chamá-la de filha. Então, final de semana fica 2 pessoas que tomam conta dela. E ela toma conta de Joelma de segunda a sexta, sempre escutando louvores. Atualmente, ambas cantam louvores. Joelma e ela cantam louvores. E quando ela penteia o cabelo de Joelma, a Joelma chama ela de filha. O amor venceu a guerra. Era isso que eu queria contar para vocês. O amor venceu a guerra nessa situação. Eu perguntei para a Larissa o que ela aprendeu com essa situação. Ela contou assim: olha, eu aprendi que o amor vence tudo. Paciência e o amor.
Eu tive meus momentos que eu chutei o pau da barraca, tive. Mas eu também aprendi que o destino também se encarrega de colocar as coisas no lugar. Que o destino se encarrega de tomar a frente. Lógico que tem que ter sempre uma pessoa para baixar, para aceitar. Alguém tem que tomar a iniciativa. E eu tomei a iniciativa. Eu escolhi a paz. Eu escolhi a paz. E fui todo dia, com toda a paciência, cantando e cuidando dela. Uma hora, fez que nem aquele ditado da água. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu furei aquele coração e eu trouxe o amor. Hoje, após 10 anos de casada, Joelma tá lá. A gente até hoje escuta louvor. Eu entro no quarto, ligo o rádio. É a primeira coisa que eu faço. Eu entro no quarto, ligo o rádio. Ela acorda e a gente já canta os louvores. Cantamos juntas. E no final de semana tem as pessoas que tomam conta dela, que viraram também amigas nossas, que viraram da família. E eu tenho minha vida com meu marido. Perguntei se ela pensa em ter filhos. Ela falou que ainda não é hora. Talvez nem tenha filhos. Que ela não sente falta disso. Porque Joelma passou a ser a filha dela. Quem sabe um dia, né? Mas ela só pode dizer que ela agradece a Deus por essa reviravolta. Perguntei como que ela conseguiu dar essa volta por cima. Ela diz que não foi ela. Ela disse que foi Deus, que foi o destino, que foi o tempo que colocou as peças no lugar. Ela disse que as pessoas teriam que ter mais paciência com as outras, que uma tem que tomar a iniciativa pelo bem, que não adianta dois bicudos não se bicam, que alguém tem que ceder, alguém tem que abaixar a guarda e que ela, por amor ao marido, por amor à família, aprendeu a abaixar a guarda. E hoje ela se dá bem com a sogra dela. E hoje ela não gosta nem desse nome. Eu falo, por que você não gosta desse nome? Porque quando era sogra, ela era insuportável. Hoje eu chamo ela de filha. E ela, quando eu falo, oi filha, bom dia, e eu começo a cantar, nós cantamos juntas. Aí eu dou banho nela, dou café da manhã, dou almoço e ainda falo à noite, boa noite, filha. Eu não chamo ela de sogra, eu chamo ela de filha. E essa foi a volta por cima que o destino fez eu dar. Que o destino fez acontecer. E isso que aconteceu, gente. Esse foi o desfecho dessa história que a Larissa nos trouxe. Que o amor venceu a guerra. E você, se tiver uma história para trazer pra gente, traga. Faça que nem a Larissa, que conseguiu superar o ódio, que conseguiu superar com a paciência e com Deus, ela conseguiu dar a volta por cima. Quer dizer, o destino fez ela dar a volta por cima e trazer uma situação de paz para dentro da vida dela. Então faça que nem a Larissa. Faça que nem a Larissa que trouxe essa história, que conseguiu mostrar pra gente que só o amor vence. Só o amor em Cristo, nessa situação, só o amor em Deus, com fé. Ela persistiu na paciência de cantar todos os dias. Diante da guerra, ela conseguiu quebrar aquele coração que praguejava ela. Mas não, diante da praga da sogra, ela cantou o amor. Jesus te ama e eu também. E uma hora ela mostrou que o amor venceu. E ela trouxe pra gente essa história. E se ela trouxe, você também pode trazer. Então traga a sua história.
Qual foi a maior dor da sua vida e como você conseguiu dar a volta por cima? Ou foi o destino que conseguiu fazer você sair dessa situação? Traz pra gente. Essa história pode ajudar muitas outras pessoas. Então vem, traz pro Diva Empoderada. Aqui embaixo na bio, deixe o seu comentário, traga a sua história e vamos levar essa missão, essa ajuda a tantas pessoas que necessitam de uma palavra, de um conforto. Vamos mudar esse mundo. Vamos fazer a nossa parte. E até a próxima história!